Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Domingão de eleição, né, sem futebol, algumas cidades aí do Brasil votando no segundo turno para prefeito, por isso hoje não tem rodada do Campeonato Brasileiro, né, nenhum jogo hoje pelo Brasileirão. O Vasco entra em campo amanhã contra o Ceará às 6 horas da tarde. E aí a gente vai ver aqui que a rodada até o momento foi muito boa para o Vasco, né? Só depende agora do Vasco. Se o Vasco fizer os 3 pontos, o Vasco vai dar um salto importante na tabela aí para se distanciar do Z4. Você vai entender aqui o que aconteceu, os resultados, a gente vai conversar, vai debater. Tudo isso depois da vinheta. Também tem uma declaração do José Luiz Moreira, VP de futebol do Vasco, falando ali sobre o trabalho do Ricardo Sapinto, sobre renovação de jogador. Será que ele falou de Benítez? Enfim, você vai ficar sabendo de tudo isso. Deixa aí o like, se inscreva, o seu likezinho é muito importante. Estão pertinho aí dos 120 mil inscritos, então se inscreva. E agora, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse domingão que não tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, não tem jogo no futebol brasileiro, né, por conta do segundo turno das eleições, mas a rodada começou na quarta-feira, né, teve jogo lá na quarta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo, teve jogo na sexta e teve jogo também ontem, no sábado, né, algumas partidas. Com isso, só falta aí da galera ali de baixo, só falta Vasco e Bragantino, né, para jogarem os seus respectivos jogos. O Vasco na segunda-feira pode dar um salto importantíssimo na tabela caso vença o Ceará. O Ceará também precisa jogar, né? Evidente, já que o Ceará joga contra o Vasco, tá ali na parte de baixo também. Então, esse jogo de segunda fica ainda mais importante pro Vasco, né? O Vasco tem essa oportunidade aí, mais uma vez, de dar um salto na tabela. E eu sei que você tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando. Deu tudo certo pro Vasco, só falta o Vasco. Aí que tá o problema. Eu sei que você tá pensando isso, eu também tô pensando exatamente a mesma coisa. É sempre assim, quando depende só da gente, aí que tá o problema. Mas que dessa vez seja diferente, né? Que o Vasco na segunda-feira consiga essa vitória aí contra o Ceará, que vai ser de suma importância. É um jogo de 6 pontos, né? A gente vence, a gente ganha 3 e segura ali o nosso adversário direto, o Ceará. O Vasco, inclusive, ultrapassa o Ceará na tabela em caso de vitória. Mas vamos aqui ver os jogos, né, dos times ali de baixo que estão ali brigando também contra o Z4, né, que estão na famosa zona da confusão. Vamos ver como eles se saíram. E já adianto aqui para você, nenhum time que está ali na parte de baixo da tabela, nenhum time conseguiu somar 3 pontos. Ninguém venceu. No máximo empatou. Então ficou todo mundo ali, se segurou ali embaixo, né? Todo mundo preso ali embaixo. E o Vasco pode dar essa bela escapulida em caso de vitória. Então vamos lá, a rodada começou na quarta-feira com o Atlético Mineiro vencendo o Botafogo por 2-1. Botafogo que está ali na zona do rebaixamento. O Curitiba, que também está no Z4, perdeu para o Corinthians em casa por 1-0. Ali, Goiás e Fortaleza, foi um resultado bom também, esse 1-1. O Goiás ali virtualmente rebaixado, o último, né, conseguiu segurar o Fortaleza, que está mais acima na tabela, mas é aquilo, o Fortaleza perde 2 jogos, vem para confusão também, segura o Fortaleza com esse 1-1. O Atlético Paranaense, que está ali na parte de baixo, levou 3-0 do Palmeiras. O Santos ajudou bastante, fez 4-2 no Sport Recife. O Bahia perdeu em casa 3-1 para o São Paulo. O Bahia também, se bobear, daqui a pouco está ali na zona da confusão. E por último, o Atlético Goianiense, talvez esse tenha sido o melhor resultado ali da galera ali de baixo, né? O Atlético Goianiense empatou com o Internacional por 0-0, mas também não venceu. E o Vasco enfrenta o Ceará, né, na segunda-feira, e outro time da parte de baixo que também joga na segunda-feira é o Bragantino, que visita o Fluminense. Então, caso o Vasco vença, bota a tabela aí na tela, se o Vasco conseguir essa vitória, vai soltar da 17ª, né? O Vasco está na zona de rebaixamento, né, nesse momento com 24 pontos. O Vasco sairia da 17ª colocação e iria para a 14ª colocação
com 27 pontos e já colaria ali, ó, ficaria um ponto atrás do Atlético Goianiense, um ponto atrás do Bahia, um ponto atrás do Atlético Paranaense, que está ali em 11º, 2 pontos apenas atrás do 10º, 2 pontos apenas atrás do 9º colocado, que é o Fortaleza. Então uma vitória colocaria o Vasco ali naquele bolo maluco ali, já de Copa Sul-Americana e coisa e tal. Então é uma vitória muito importante. E para vocês verem como o campeonato está embolado, o Fortaleza, que é o 9º, tem 29 pontos, tem apenas aí 5 pontos a mais que o Vasco, né? Que é o primeiro da zona de rebaixamento com 24. Então, uma vitória do Vasco deixa o Vasco 2 pontos atrás apenas do 9º colocado. Tá muito embolado. Do 9º para baixo ali, é praticamente todo mundo nessa confusão, tentando primeiro fugir do rebaixamento para depois sonhar em alguma outra coisa. Então esse jogo de amanhã se torna muito importante. Já era importante por ser contra o Ceará, que está ali embaixo brigando com a gente, mas por conta de ter dado tudo certo na tabela, essa vitória é essencial. Se o Vasco somar esses 3 pontos, vai dar uma bela respirada, até porque depois a gente tem um jogo muito difícil, né? O próximo jogo do Vasco após o jogo contra o Ceará é contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Então um jogo que, enfim, se pontuar, está de bom tamanho. Um jogo muito mais difícil do que esse contra o Ceará, né? Então esse contra o Ceará é um jogo que o Vasco não pode deixar de vencer. Um empate seria um péssimo resultado, seria uma tragédia. Então Vasco, pelo amor de Deus, faça a sua obrigação, faça o seu dever de casa e vença esse jogo. E eu quero saber se você está confiante. Acha que o Vasco vai conseguir tirar essa nhaca e vencer o Ceará? Comente para mim, a sua opinião é muito importante. O Ceará que terá desfalque em todos os setores para esse jogo contra o Vasco da Gama. O zagueiro Thiago tá fora, o meia Fernando Sobral tá fora, o meia William Oliveira tá fora e o atacante Viseu também tá fora. Então, pelo menos um desfalque por setor ali tem o Ceará, e o Vasco tem essa obrigação de vencer. Não tem outra palavra, não é obrigação. O Vasco tem que vencer esse jogo. O Vasco que deve ter a volta de Martim Benítez, né? O argentino Martim Benítez voltando aí depois de um período afastado por conta da Covid-19. E já que o assunto é Covid-19, ontem o vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, deu uma entrevista para a Rádio Tupi, falou um pouquinho ali sobre a Covid-19, né? Que ele mesmo ficou afastado um período por conta da Covid, ele já é grupo de risco, né? Um senhor de idade, ficou afastado aí por conta da Covid, foi contaminado. Falou também sobre o trabalho do Ricardo Sapinto, o que ele vem achando do trabalho do Sapinto, e sobre renovação de jogador, alguns jogadores que terminam o contrato em dezembro, entre eles Martim Benítez. Escute aí o que disse para a Rádio Tupi José Luiz Moreira, vice-presidente de futebol do Vasco da Gama. Eu estou totalmente recuperado, só falta recuperar o fôlego, que realmente a gente fica bastante debilitado, mas tô bem. Tô bem, saindo dessa danada doença que é terrível. Com a referência à renovação dos atletas que vencem contrato no final do ano, está sendo providenciado na grande maioria. Há algumas dificuldades, mas isso a gente está tentando superar. Com referência à chegada do Ricardo, eu acho que o time está tendo um bom desempenho, está tendo uma boa postura na defesa, no ataque também. O Cano está demonstrando que é realmente um grande artilheiro. O trabalho do Sá Pinto está sendo muito bem, muito bom. E infelizmente ele também foi vítima dessa danada de doença, mas tudo vai ser superado se Deus quiser, e acredito que a gente já faça um grande jogo aí no próximo, pelo Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana foi bem, poderia ter sido melhor, mas infelizmente empatamos, mas foi um bom resultado e vamos tentar fazer o resultado aqui. Acho que é possível, mas sabe como é? Futebol não é uma ciência exata. Futebol é danado e às vezes a gente se engana. Mas espero que
sejamos felizes aí nessa empreitada e quem sabe a gente não passa aí para as quartas de finais. E é isso, meus amigos, vocês ouviram aí o Zé Luiz, eu vou ficando por aqui, um bom domingo aí pra todo mundo, aproveite aí o seu domingão, tamo junto, deixa aí o seu like, se inscreva, saudações vascaínas e até a próxima.